Para entender as ideias de jogo de André Jardine, a gente precisa olhar para o seu trabalho de tricampeão consecutivo no futebol mexicano. E como eu sei que você não vai fazer isso, eu fiz. E uma palavra que define muito bem o seu trabalho é cautela. E o mais curioso é que é difícil resumir esse trabalho em um esquema tático, que mostra que um 4-4-2, 4-3-3, 5-4-1 são só números. O que vai falar mesmo é a ideia de jogo que ele aplica nos times. E ao longo da última temporada do último título mexicano do América do México, a gente viu dois perfis de André Jardine. O primeiro foi na fase de pontos corridos, onde ele até tinha mais posse, mas terminou na classificação geral na 8ª posição. Teve uma média ali de 51,5% de média de posse, o que deixou o América na 7ª colocação em média de posse entre as equipes. Considerando que são 18 times, tá ali na média. E quando a gente vê os jogos mais a fundo, a gente entende o porquê de não brigar tanto assim pela posse. Mesmo em jogos que goleou os adversários, o América não era aquele time que ocupa o campo de ataque, empurra o adversário pra dentro da área e bombardeia com muitas finalizações. Um baita time que aí sim fazia isso no futebol mexicano era o Cruz Azul. E os números mostram isso pra gente. Entre os 18 times do futebol mexicano, o América ficou só como 11º no ranking de finalizações por jogo. São 12,6 finalizações pro América contra, por exemplo, 16,4 em média pro Cruz Azul, que foi o líder dessa primeira fase de pontos corridos. O mais comum era ver um time que fazia uma saída de bola cautelosa, com muitos jogadores e que trocava mais passes curtos com menos risco. Nesse cenário contra o Santos Laguna, por exemplo, um jogo que terminou em 3-0 pro América, a escolha foi uma saída em 3+2, com 5 jogadores. O Jonathan dos Santos baixava entre os zagueiros, os meias viravam praticamente volantes e com isso liberavam os laterais para avançar pro campo de ataque. Em outros jogos, os laterais faziam posições mais intermediárias, ali na mesma altura dos volantes. E assim o América fazia uma saída não com 5, mas com 6 jogadores. Mais jogadores, menos riscos e menos passes arriscados. E até pode parecer irônico, mas depois que passa dessa primeira fase de construção, com passes mais simples, geralmente mais pelo lado do campo, o América do México foi mestre em verticalizar no campo de ataque. E na maior parte das vezes o André Jardine montou times que usavam 3 meias, isso com as suas variações. Às vezes 2 volantes e um meia, às vezes 3 volantes, às vezes um volante só com 2 meias na frente. Só por isso já dá pra entender como que o estilo de jogo se casa muito e é moldado muito pelo cenário de cada partida. E aí pensando num cenário de futebol brasileiro, quem sabe uma aspiração à seleção brasileira, eu imagino que o trabalho seria montado em 2 fases. Uma primeiro muito mais de segurança, de ter cautela, de garantir a defesa, pra depois aí sim montar um time mais genioso no campo de ataque. E justamente essa iniciativa de acelerar quando entra no campo de ataque costuma partir desse trio de meias. Ou seja, o que a gente tira de conclusão? Os zagueiros geralmente são menos protagonistas com a bola no time do Jardine. Bolas longas procurando camisa 9, bola nas costas da defesa ou passes na profundidade procurando os laterais que fazem muito essa ultrapassagem são as principais armas para atacar desse América do México. E o que fica disso é um time que para atacar se baseia muito na movimentação. O mais raro é a gente ver jogadores guardando posição e cada um no seu lugar esperando que a bola chegue até eles. E aí é muito pelo contrário, ou eles se aproximam para gerar linhas de passe ou eles avançam para infiltrar e ser os homens-alvo. E mesmo em jogos que dominou a posse, como no 5-0 contra o Mazatlán, que teve 58% de posse, acima da média que o América tá habituado, a ordem era entrar no campo de ataque e acelerar. Mais dinâmica, associações, mobilidade e menos passe no pé. E eu vou te falar, isso fica ainda mais claro quando a gente vê a campanha do América na segunda fase do Campeonato Mexicano. No mata-mata do torneio, cautela foi definitivamente a palavra que definiu a jornada até o título. Nas 6 partidas disputadas, das quartas de final até a final, tudo em ida e volta, o América teve menos posse que os adversários em todos os jogos. No jogo de volta da final, por exemplo, teve 29% de posse. Ou seja, o time usou e abusou de ataques rápidos e contra-ataques. No jogo de volta contra o Cruz Azul, pra mim o melhor time da competição, depois de um 0-0 em casa, o América ele vai marcar o primeiro gol com o Zendejas num ataque rápido com troca de passes e vai ampliar para um 2-0 com um gol do meio de campo. Impressionante. E pra você ter noção, o terceiro ainda vem de bola parada. Muito mais gols em transição, em bola parada, em finalizações de longa distância do que, mais uma vez, de pé em pé. E na final, no jogo de volta, o gol do América é marcado com mais uma paulada de média distância do Richard Sanches, o mesmo cara que marcou o gol do meio de campo. Ou seja, não vai esperar dos times do Jardine ataques mais longos e mais cadenciados. Nem um jogo de posse com mais circulação no campo de ataque, mas sim cautela e aceleração nos momentos certos. E isso tem suas belezas também, tá? Passes em espaços curtos, agilidade de raciocínio e velocidade para vencer boas equipes também merecem seus méritos. Mal comparando, mas para facilitar para vocês, espera dos times do Jardine um time que compartilha das mesmas ideias, por exemplo, do Atlético Mineiro, multicampeão de 2021 com o Cuca. Deu para entender? E dito tudo isso, fica até fácil entender a fase defensiva. O Jardine estrutura uma defesa muito concentrada nos movimentos do adversário. E tem momento de subir pressão e encurralar o adversário? Até tem, mas o mais comum é a gente ver um time que guarda a posição, que espera num bloco médio-baixo. Afinal, vai ser até mais coerente com o estilo de jogo dele. Abaixar, guardar o adversário, atrair, para depois, quando recuperar a bola, ter espaço
espaço, ter campo para acelerar com mais verticalidade. Tá vendo como tudo se encaixa? E o mais interessante é que ele parece montar a estratégia defensiva de acordo com o que o adversário faz, o que mostra ter um profundo trabalho de análise para entender o que fazer em cada cenário, em cada partida, dependendo do que o adversário vai fazer e da estratégia de cada time. Um movimento que me chamou muita atenção, por exemplo, foi nas partidas contra o Monte Rei e contra o Cruz Azul, times muito agressivos ofensivamente, em que o Jardine optou por usar uma linha de 5 para se defender. O time partia ali de um 5-3-2 ou de um 5-4-1 que dava total liberdade de um dos defensores desgarrar e sair para caçar o marcador. Isso, obviamente, só era possível por ter muitos jogadores no terço defensivo que facilitava fazer essas coberturas. Mas, obviamente, nem tudo são flores também, né? Permitir muitos saltos em pressão, por exemplo, pode colaborar para desestruturar a linha defensiva e gerar espaços para infiltração do adversário. Resumindo, em jogos difíceis, pode esperar muito mais de um time montado pelo Jardine, num bloco médio, num bloco baixo, esperando o adversário, mais cauteloso defensivamente para aproveitar os contra-ataques do que pressionando lá em cima toda hora. Na prancheta, uma boa base pra gente entender é partir ali de um 4-2-3-1, mas sério, não se apega nesses números não, porque teve de tudo nessa última temporada. Os laterais, por exemplo, são verdadeiros motorzinhos, principalmente na fase ofensiva, para ter velocidade para ultrapassar e chegar na linha de fundo toda hora, mas também na fase defensiva para ter essa intensidade para saltar em pressão. O trio de meias costuma ser muito móvel e jogar mais estreito, um perto do outro. Baixam juntos na saída, balançam para um lado, para o outro, tanto na hora de se defender quanto na hora de atacar, e a gente pode dizer que são os cérebros do time. E o trio da frente, ou uma dupla se estiver jogando em linha de 5, são os jogadores de profundidade. Aceleração nas costas da defesa, força física para duelar e bom jogo aéreo. Isso você pode esperar dos homens de frente do Jardine. E aí, num futuro hipotético, imaginando, por exemplo, o André Jardine assumindo a seleção brasileira, a gente pode imaginar as laterais sendo ocupadas por jogadores como o William do Cruzeiro, o Wesley do Flamengo, o Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Já para esses volantes ou meias mais criativos, alguns nomes que poderiam aparecer, por exemplo, seriam o Marlon Freitas do Botafogo, o Caio Alexandre do Bahia ou o Douglas Luiz da Juventus, jogadores que sabem lançar muito bem. E pros homens de frente não tem muito o que falar, né? A gente tem uma diversidade gigantesca de jogadores da primeira prateleira. Agora, falando do camisa 9, eu imaginaria muito mais um jogador como o Pedro, um jogador que tem capacidade de brigar, de atacar as costas da defesa e muita força física para duelar, mais do que jogadores mais rápidos que tem bom drible também.